Vamos mudar de assunto, falar para você, motorista, porque mais de 600 motoristas já tiveram a carteira de habilitação suspensa ou cassada em Cascavel, gente. E isso nos primeiros queda com relação ao ano passado, mas ainda é um número bem grande. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é a Amanda Guedes, que está de volta aqui ao Meio-Dia Paraná e se escondendo da chuva, né, Amanda? Isso mesmo, Raquel. A chuva engrossou um pouco aqui em Cascavel. A gente está na região do São Cristóvão nesse momento. Trânsito mais pesado, né? Porque o pessoal usa mais o veículo com o tempo assim. E aí é um cenário que dá para a gente falar sobre essas cassações, essas suspensões também de carteira, já dando esse alerta para o motorista que com tempo chuvoso precisa redobrar também a atenção. Sidney Trindade mostrando essa imagem ao vivo aqui para a gente. Então, olha, a gente tem esse número em Cascavel. Nos 3 primeiros meses, então, desse ano, foram 639 cassações e suspensões também em CNH. Motoristas aí que praticaram irregularidades. É um número que ainda é menor se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, quando foram 838 cassações. Mas mesmo assim, ainda é um número alto. E os números do Detran também apontam o perfil desses motoristas. Olha só, desse total de carteiras suspensas, 195 foram de mulheres, mas os homens lideram com 444 suspensões. E aí eu aproveito também para explicar, né, a diferença quando a gente fala da suspensão em cassação. A suspensão é aquele impedimento temporário, então esse prazo ele vai variar, o motorista vai precisar fazer aquele curso também de reciclagem. Já no caso da cassação, daí é a perda definitiva. E aí para voltar até a CNH precisa da reabilitação. É uma penalidade mais severa e só pode fazer uma nova carteira depois de 2 anos. Então é quase como se fosse uma carteira desde o início. Só não precisa fazer as aulas práticas no caso. Mas o motorista que está passando por esse processo, né, com a carteira suspensa ou cassada, se ele for pego dirigindo, ele pode também sofrer mais penalidades. E a gente falou sobre isso então com o Detran. Vamos acompanhar. A suspensão, se ele for flagrado dirigindo com a carteira suspensa, isso pode gerar um processo de cassação, né? Então, em razão de não obedecer à suspensão, de continuar dirigindo estando com a carteira suspensa, ele pode ter habilitação cassada. O condutor que já é cassado, se ele for flagrado dirigindo, ele comete uma infração de trânsito por dirigir com habilitação cassada, e ele pode, a depender das circunstâncias, responder até por um crime de trânsito, né, em razão de estar conduzindo com habilitação cassada e, por exemplo, estar gerando perigo de dano, né? Então, isso pode ser até interpretado como um crime de trânsito do artigo 309 do CTB. Bom, a gente buscou também entender mais sobre esse perfil. Como eu disse, os homens lideram, mas a gente também tem a faixa etária, né, desses motoristas, como a gente acompanha aí na tela. A gente vê que a faixa de 18 a 25 anos, essa faixa etária representa pelo menos 10% dessas carteiras suspensas. A gente também tem de 26 a 32 anos, que representam aí 21%. Conforme a gente está vendo na tela, né, a idade. Mas o que chama mais a atenção é que o maior número ainda está em motoristas acima de 50 anos. Pelo menos aí 28% do total dessas cassações e também suspensões aqui em Cascavel. E aí a gente também conversou com o Pedro Mariano, que ele é especialista em trânsito. Ele comentou das infrações mais graves, como velocidade, né, a infração aí que acaba sendo mais comum entre os jovens, mas entre quem tem mais idade, há muitas infrações que são mais leves, assim como estacionamento irregular, mas aí vai somando os pontos, né? Então até que essa carteira possa ser suspensa ou cassada. Tem também o fato de mexer no celular, que é um comportamento comum, independentemente da idade, e aí os pontos vão se somando até que o motorista acaba perdendo a carteira.
A gente também, então, falou com esse especialista que deu mais detalhes, né? É importante analisar esses números para a gente entender também como tem sido o comportamento dos motoristas e o melhor, como fazer para evitar essas cassações e essas suspensões para que a gente tenha um trânsito mais seguro. E às vezes nós constatamos, comparando com os anos anteriores, que pequenas diminuições nem deveriam ser comemoradas, porque afinal de contas é ao longo dos anos que nós percebemos e temos certeza se estamos mesmo nos tornando mais seguros no trânsito ou se continuamos sendo aquele cidadão reclamão que critica a regra, não a cumpre e acha muito ruim quando alguma coisa não dá certo no trânsito. Parece que estamos mais nessa sintonia ainda, infelizmente, porque os nossos números continuam num patamar assustador. Somos muito violentos no trânsito, desrespeitamos muito as regras. É, para a gente pensar, né, e fazer nossa parte aí para ter um trânsito mais seguro.